Boa tarde, galera. Nós somos o Black Escuto Podcast. Estamos começando agora aqui com o episódio 0, onde a gente vai falar da origem desse podcast. Vamos falar como que surgiu essa ideia, sobre o que vai ser o podcast, o que esperar aí do futuro, nossos planos aí. A gente está convidado mais especial aí, Ramadan, que é o fundador do bonde, do Black Escuto. Que surgiu antes do Black Escuto, né? Foi. E daí que veio esse nome, a gente vai explicar toda a origem do bagulho frenético. Ramadan Como é que foi, assim, a ideia a princípio? Vamos começar falando de onde surgiu, a origem do Black Escuto. Nós éramos crianças, né? Todos devíamos ter por volta de 8 anos, por aí. Até menos. Talvez até menos, né? E a necessidade que nós tivemos, porque de cara no colégio, nós estudamos em colégio público. E nós notamos que éramos um tanto quanto diferentes do restante dos garotos da nossa idade. Era fora da caixinha, né? É totalmente o oposto nós tínhamos um mundo próprio, né? E para não sofrermos bullying, porque hoje é bonito, não? Eu sou nerd, toalha, da toalha, exatamente. E tudo mais, mas na nossa época, nos anos 90, ser nerd não era legal, não. Ser nerd não era uma coisa tão bacana. Você era afastadão e zoado, né? Éramos, né, Lazinho? A gente era... Não, éramos, né? Éramos. Na época era... Não, eu digo no geral, né? A gente, assim, e a gente teve que se unir. Sim. Pra não ser pra minoria, pra não apanhar, né? Uma das primeiras lembranças que eu tenho dessa fase, dessa primeira infância, era as crianças todas querendo aula de educação física para poder ir jogar bola futebol, e tudo mais. E a gente não querendo, porque a gente não queria jogar bola. A gente nunca gostou, nunca se interessou. A praia nossa era basquete na época. Que para a época também não... basquete. É que, tipo assim, nós tivemos várias fases, né? Tivemos a fase do basquete, a fase do skate. Isso. Naquela época nada disso ia pra frente de São Fidélis, porque, não tem incentivo de nada. Olha aquela quadra de skate sem vergonha lá, que o pessoal andava mais de bike lá do que tudo, mais né? de bike. Você ia lá andar de skate... Na verdade, ela é de bike. É de bike, né? Então. Compridona. Mas ninguém sabia, pra gente era a mesma coisa. Eu tenho uma pedra na mão até hoje por causa dela. Mas igual o Ramadan falou, todo mundo ia jogar bola. E a gente ficava lá. A gente teve que arrumar outras coisas, né? Fomos pro skate, fomos pro basquete, pro RPG. Pro RPG, né? E eu acho que o RPG que foi a base mesmo do Black Escuro, né? Black Escuro, porque quando nós começamos ali a jogar, lembra que os dados que nós utilizávamos eram os dados de papel. De papel com vela. Com parafina. Ligava a vela, montava a geometria do bagulho lá. E passava um durex pra poder... Raizão mesmo, né? A gente era viciado, só caía 3 números. Era raiz. Era raiz mesmo. E não tinha nem a possibilidade de, tipo, eu vou comprar na internet. Mas assim, não tinha isso. Te cortando rapidinho. O Black Escuro era justamente porque a gente era a galera do rock, né? Então é só aquela parada de black, galera... Na verdade o Black Escuro foi até um pouco antes dessa fase nossa de roqueiro, né? Foi antes até da gente imaginar de ter banda e tal. Veio antes. Tanto é que se você olhar o escudo da gente, é totalmente RPG. O escudo é baseado nos personagens que nós geralmente jogávamos. Eu geralmente jogava como cavaleiro, Lucas sempre como arqueiro, Christopher sempre como mago e você guerreiro. Exatamente. Então, lembra que você era guerreiro? Eu lembro disso. Não, era meu apelido, pô. Preguiça de fazer da ficha. Não, é mais fácil o guerreiro. Meu apelido da escola era Lazinho Guerreiro. Verdade. Tanto é que Lucas ficou Lucas Elfo, entendeu? A galera chamava de Eu lembro de Christopher revoltadíssimo com vocês dois, porque aí tinha que fazer aquela ficha enorme do D&D, da segunda edição, e vocês catimbando, zoando e bagunçando, e Cristo querendo falar sério, não tem que ter história pra começar, e que não sei o quê. Não, mas ficava certo, pô. No final dava certo. Depois ele ia embora umas 4, 5 vezes, parar de falar com a gente algumas vezes. Dava certo. Mas a gente teve essa necessidade, né, de começar ali a se juntar para poder não
apanhar, não ter problema. Não ser esculachado, né? Não ser esculachado. Esculachado meio que a gente era às vezes, mas se tornou menos... rapaz, até... eu via muito. Era assim, não, vamos até hoje eu tenho uma coisa que não gosto, doente. Eu tenho ódio desse doente que eles chamavam a gente. Essa frase era usada contra a gente. A gente na escola era... Porque Paulo não estudou com a gente. Paulo é mais novo. Entrou depois. Veio depois. Mas a gente vai agregado, contar, a gente vai como contar ele chegou. a origem, depois Paulo já estava nessa aí. Que era assim, era nós três aqui e Cristo, que estudava junto, né? Aí a gente era a galera do rock, a galera que diferente, gostava de jogar RPG, que a galera falava que era coisa do diabo, aquela coisa e tal. Aquele pensamentozinho, né? Dragon Ball. Gostava de anime, essas paradas, que hoje se tornou cultura comum, né? É cultura pop. Hoje isso é cultura pop. Pois é. E tinha galera, que era o restante, tirando da gente, que era... Ou você era ali no meio do muro, que era às vezes algumas meninas, alguns rapazes da sala. E a maioria era aquela galera do funk. Os funkeiros. Os funkeiros, que ficou conhecido. Então a gente era a gente e os funkeiros, entendeu? A gente era zoado, A gente era os moleques doentes. Os moleques doentes. Eu sentia também da parte deles um pouco de descontentamento para com a gente, até por questão de postura na sala de aula, notas, porque eles bagunçavam, não queriam muito saber das coisas. Era a galera da bagunça, né? Era o pessoal do fundão hoje. Ficávamos ali, eu lembro, eu sempre de frente na mesa da professora. Nós quatro, né? Eles ficavam sentados um do lado do outro. Christoph ficava, geralmente, acho que era atrás de mim, Lucas do lado, e Lazinha atrás de Lucas. Era sempre ali. E era sempre a mesma coisa, e a gente começou a destoar ali logo cedo no colégio, tipo... vamos aprender a tabuada. Porra, eu sei tabuada de cor desde sempre. Minha avó era professora de matemática, eu não podia assistir Digimon enquanto eu não falasse a tabuada de 2 a 9. Então, já era uma coisa que já estava. E aí eles ainda com aquela coisa, eu via que realmente tinha uma desigualdade ali familiar, os caras de repente não tinham ali uma base familiar para poder ajudar no colégio, aquela coisa toda. Eu sempre tive, porque minha avó é professora, a mãe do Lucas é professora, Lazinho sempre colado com a gente. Eu era professor, mentira. De desenho. E Christopher, que sempre foi. Nasceu professor. Nasceu professor. Eu era errado nessa história. Um abraço aí, Cris. Se você estiver, tinha que estar aqui, cara. Um dia, quem sabe, a gente não consiga colocar ele aqui. A gente vai trazer Cris pra cá. Ainda ajustando a parte técnica, mas futuramente a gente vai estar... Eu lembro das professores que não gostavam de Christopher nem por um... Porque ele ensinava ela. Porque ele rebatia. Cara, não, isso é triste. Eu vou te falar, eu tive uma época que eu tava ruim em matemática, cara. Eu lembro disso. Que eu não... Você lembra? Eu lembro. Vamos estudar na casa de Lucas. Não, molecada, eu não vou estudar na casa de Lucas, não, porque vocês vão chegar lá, fica zoando, não estuda nada, não, tira nota boa e eu fico de recuperação. Cris, uma vez, eu dava dificuldade em matemática. Cris chegou pra mim, eu não tava entendendo o que a professora tava falando. A didática dela era tipo assim, não dava pra mim. Não dava pra mim. E não é coisa minha, entendeu? Eu tenho dificuldade mesmo de aprender. A gente sabe, assim. Aí o cara chegou, não, Lazinho, vou te ensinar aqui, ó, você faz assim, simplificou. Eu falei, caraca, velho, é isso aqui mesmo? Pô, pronto, resolveu. Resolveu. Eu acho que não. Tenho minhas dúvidas. Não, foi numa matéria que eu tava em dúvida, entendeu? Que eu não sei se foi matriz, foi uma parada assim. Ele explicou a fórmula. Ele explicou uma forma fácil, simplificada. Vamos ser realistas, ele sempre foi de nós, assim, o mais destoado para várias coisas, e uma delas, questão, assim, de estudo. Tanto é que chegava alguns momentos que... nós tentávamos, deixa ir a aula, só deixa fluir. O moleque levava, cara, dava raiva, porque o moleque levava uma lapiseira. Não tinha caderno, não. 0,7 que ele gostava. Uma lapiseira, uma caneta e não levava papel, não. Pegava papel na hora lá, se precisava anotar e acabou. Rapaz, eu lembro que antes das provas de matemática, eu chegava, não tinha estudado, com certeza. Chegava lá, Cris, me fala as fórmulas aí só preciso disso. Aí ele chegava, não, pera aí, ó, essa fórmula, essa vai cair na prova. Pô, valeu. Pegava a fórmula ali e acabou, passava assim, cara. E eu sempre fui meio termo, eu estudava, mas
Não, eu estudava um bocadinho às vezes. Eu estudava. Mas eu tenho dificuldade para isso. Mas é porque, cara, não adianta. A minha mente funciona de outra forma. Porque você é mais da área de artes, as paradas mais acabam... humano, entendeu? Mais artística, desenho, entendeu? Isso é minha praia. Não adianta você forçar, não, você tem que saber aquilo, entendeu? E as escolas antigamente era assim, muito isso, né? Entendeu? Você tem que saber isso aqui. Era muito decorado. Mas se você tem habilidade em outra área, antes não era explorado. Hoje eu não sei como que tá. Eu lembro que você... A sua parte artística era muito grande, muito assim. Muito desenvolvida e a gente tava se descobrindo ainda em outras... claro, pô. Entendeu? Outras coisas. Christopher a gente já sabia que ia ser aquela coisa era lá, mas eu e Lucas a gente tava... Lucas, tipo assim, desenhava ou não desenhava a nível de lazinho? Era inteligente, mas não era Christopher. Entendeu? Você também, entendeu? E eu sempre fui mais da parte de unir a galera. Eu acho que E Paulo? O meu dom eu cheguei bem depois. Bem depois. Paulo é o nerdzão. Paulo é nerd. A contrapartida, que eu não queria. Paulo já é mestre já, pô. Não conhece agora... aqui no podcast. Temos um mestre Paulo. Cara, mestre Paulo. Aí pronto, agora pode ser ele mestre tem que ser Paulo. chamado de mestre já. Vamos, mestre Paulo. Daqui a pouco é doutor, entendeu? Mestre Paulo, entendeu? Aqui com a gente. Exatamente. Mestre Paulo da escola de... Mas a nossa fundação veio disso. E aí eu lembro que eu já li alguma coisa, assim, da época. E eu lendo sobre sociedades e tal, sociedades secretas, eu lembro que eu vi que a base de todas as sociedades era a união entre as pessoas do grupo em prol de um objetivo comum e ajuda mútua entre o grupo. E isso fez com que a gente entrasse mais na vida um do outro. É claro que existiam amizades mais próximas, como o Lazinho e o Lucas sempre foram muito mais ligados assim, porém isso não atingia o grupo e nós continuávamos sempre unidos. E dessa união... ali, por causa do colégio, de não ser zoado, a gente acabou se juntando para poder se divertir com outras coisas. E, naturalmente, a partir de um dia, não sei se vocês se recordam disso, a gente ganhou um CD de Sagat. Sagat, estiver assistindo a gente aí, um abraço. Iron Maiden Kiss? Era 6 músicas do Iron Maiden e 6 músicas do Kiss. Rock and Roll Night, Stroller... tinha... Black Diamond. Era a maioria das músicas do Brave New World. Isso, E as mais famosas do Kiss. Isso. Black Diamond, Strutter, Rock and Roll Night, qual mais? Deixa eu lembrar. Detroit Rock City. Aí tinha 6 músicas do Iron Maiden, era o The Wicker Man, acho que ele começava com The Wicker Man era a primeira. Foi daí que começou, né, a parada. Cara, quando eu ouvi esse CD, foi ali. Foi ali, né, também. Eu tenho certeza que foi ali. Que é até bom a gente puxar isso aí, porque a gente já pode entrar no aspecto da banda, né? Sim. De onde que veio a ideia da banda Black Escuro? Então, lembra que a gente queria ter a banda. A gente queria ter a banda. E nós, antes mesmo de colocar a mão no instrumento, nós já tínhamos a divisão da banda. Já tinha. Diferente da realidade hoje. Ninguém tocava nada. Eu lembro que a única pessoa que tinha alguma coisa assim de instrumento era eu, porque minha tia tinha feito, na época de colégio dela, aula de violão, e eu tinha um violão. Uhum. Aí a gente não tocava nada, não sabia nada de nada. E naquela época nem tinha Cifra Clube ainda. Ou tinha, mas era... bem internet. Bem engessado. Era difícil. Não, eu tinha internet em casa. A Madame tinha. Mas eu acho que da galera, eu acho que era de escada. Discadão. Aí eu arrumava um problema com minha tia terrível, porque a gente pegava as músicas ali, aí pra imprimir ela não queria deixar, porque ela tava na época de fazer TCC dela, gastando muita folha e tal. Aí a gente escrevia. Pegava e fazia lá, botava o lazinho, tal. Nessa época aí, eu lembro, porque eu comecei a fazer... Na verdade, a ideia inicial, eu até seria guitarrista. Você ia ser guitarrista. Eu seria o baterista. Você seria o baterista. Só que as coisas... Estão mudando. É porque, tipo assim, eu inimigo do ritmo total. Total. Não sabia, não. E eu queria pra caralho ser o Nick McBride. Na época... eu comecei a fazer aula de bateria na igreja. Fiz 4 meses, cara, de aula de bateria. É mesmo. O carro caiu. 4 meses de aula de bateria e comecei até a tocar na igreja. Aí fechou. Pô, molecada, fechou. Ramadan já tava no violão. Já. Lucas também já tava tocando no violão, porque a galera começou com o violão. Cris também começou no violão.
Ah, molecada, é isso aí mesmo. Agora só faltava o quê? O dinheiro pra comprar as dinheiro coisas de pra verdade. A pior parte. Aí é que começou a enrolar um pouquinho a gente. Eu lembro que eu tinha pedido à minha mãe uma guitarra, aí ela pegou e me deu. Era uma Stratocaster da Eagle, você lembra ela? E depois Vermelha. Depois eu vendi pro Paulo. Vermelha, Aquela com vermelha. branco, né? Isso, aí o maneiro dela que a Eagle, ponta dela a planta é vermelho e tal. E tem um forma da águia também na Isso. ponta. Aí eu comprei essa guitarra e, poxa, comecei a tocar. Como na cidade tinham poucas pessoas assim que tocavam, que queriam mexer ali, claro que antes tivemos muitas bandas legais em São Fidélis. Só que nessa época tava tendo uma carência ali de gente para tocar e tal. E eu comecei a andar com a prefeitura, com a galera da prefeitura, com o Tom e Alex. Sim. E comecei até a dar, na época tinha ordem ainda, dava aulinha ali de violão na ordem, tocava também na igreja de Nossa Senhora ali perto do CIEP. Uhum. E aí passou a ter aquela fase que nós tivemos de igreja. Sim, Isso. que a galera... Você lá na terceira igreja tocando bateria, Que a gente eu tinha e na Lucas ali no São Sebastião, em Matriz Minha e mãe só tal, me com a sua deu- irmã. Só me deu a guitarra pra eu começar a tocar na igreja. Tocar na Falou, igreja. se eu não for pra isso, eu não vou te dar, não. Aí eu Porque comecei a tocar. era onde a gente tinha, assim, maior oportunidade e também uma facilidade de você também ter De entrosamento ensaiar, com né? outros Sim, músicos, era na igreja. É. Eu acredito que até hoje seja, porque se você pegar aí, Se você vê história, a maioria da galera que hoje tá tocando vai aí, desde Elvis até Você vai- Pablo Vittar. Começou a cantar. Você na igreja. começou na cantando na igreja, igreja. pô, entendeu? Então a igreja, ela deu aquela base ali pra gente poder pegar entrosamento com outros músicos, entendeu? E depois a galera foi seguindo Também tá o tudo caminho, pronto né? lá, já só chegar E o nós já temos uma engraçado estrutura porque pronta, né? que tem uma parte da música do Engenheiros do Havaí, meninos inventam um novo inglês. Uhum. Éramos nós. É. Porque nossas músicas nós não sabíamos inglês. Era o Ingromation. A gente tinha uma Rapaz. base de ideia que a gente poderia fazer isso devido ao Mamonas Assassinas e o Massacration. E o Massacration, verdade. é. E vamos que vamos. Não, Vai cara, dar e é certo, isso vai dar mesmo. certo. Era isso aí. A gente se fundamentava nessa galera. O pessoal brasileiro, a referência nossa era Mamonas, né? E o Massacration. E a gente conseguiu crescer um pouco ali, brincar um pouco mais, porque devido a essas coisas de prefeitura e tudo mais, eu tocava algumas bandas que a prefeitura chamava. A gente conseguiu lá na banda, lembra? No 22? Sim, Ensaiava E lá. a gente conseguia ensaiar lá, no 0800. E que era difícil, né, cara? Era Porque difícil, tinha baixo, tinha um amplificador lá. não era bateria. fácil pra molecada que tá começando. Naquela época era difícil a gente ter acesso Não. às coisas. E como que a gente entendeu? levava as caixas de som e os instrumentos? Tudo na bike. Na tudo bike, de bicicleta. bike. Era o cubo da Meteora aqui, tudo a guitarra nas bicicletinha. costas. É. Ah, Era assim. vai fazer hoje? Não, quero não. E, cara, Tem que carro, doideira tem os caras moto, liberarem um espaço como aquele, naquela época, para uns moleques de 12, 13 anos. Porque às vezes via, cara, necessidade cultural, né? Sim, Porque você sim. não tinha muito disso na época, né? Hoje em dia é mais fácil, com a fácil. internet aí, é fácil você pegar uma molecada aí que quer juntar. Na nossa época, partir da gente mesmo. Isso. Entendeu? Isso aí você pega aí uns moleques igual a gente na época, 15 anos, entendeu? Que Menos, tinha pelo interesse em menos. aprender, tocar aquela parada. E tinha pessoas, né? Que já tocavam, né? Que já Que já- tocavam e a galera fala assim, pô, os moleques estão interessados, vão dar espaço pra eles. Isso daí eu acho que foi muito legal pra, Foi maneiro, dessa pô, fase. foi. Entendeu? Abrirem esse Foi espaço pra diferente gente. aquilo lá. Entendeu? Porque eu olhando hoje com a visão de 30 anos de idade, eu não sei se eu daria moral pra um moleque de 13 E eu anos. acho que eu daria se eu tivesse Cantando perto. Arueiro. Entendeu? Por exemplo, a gente tem um estúdio aqui. Sim. Você trazer os moleques pra cá, tem que ter um responsável aqui hoje, né? Porque alguém é já- complicado. Mas os caras deixavam literalmente a gente lá. É, e a gente sozinho, né? A Tem gente um monte pegava de a foto, chave. a gente eu pegava a chave. Pegando o baixo, o violoncelo lá Violoncelo e fazendo tocando. graça. Olha só, imagina se a gente derruba aquele Microfone, negócio aqui, Mas tinha uma então. parada, cara, que era respeito também. a Sim. A gente, A nossa geração, nosso grupo ali em si, sabe, a nossa a gente geração. não era vândalo. A gente não era Não, vândalo, não. cara. A gente respeitava. Se a gente pegava uma parada no lugar, Deixava e tal. deixava no lugar, arrumava, entendeu? Tinha Você uma vê na sociedade toda aí, você vê lixo na rua, academia peso espalhado em tudo que é lugar. Entendeu? Então, Então, na nossa cultura. época, a gente respeitava as paradas. Porque a gente sabia
o quão difícil era conquistar, entendeu? O valor das coisas. O valor das coisas. Hoje é uma parada que já não tá muito... Guitarra caía, quase chorava. Nossa. Você tá doido. Nossa. Inclusive, minha primeira guitarra, a banda falou, tá ali, ó. Tá aqui. Tá aí, essa aí é minha primeira aí. Comprei lá. A minha tá precisando ir pro luthier e tal, trabalhar. Vamos trazer ela pra cá, ó. Tem um espaço ali pra sua guitarra. Quando vier, deixar ali. Deixa ali, ó. Entendeu? Aquela lá, foi um rolê gigantesco até chegar naquela lá. Vamos trazer ela pra cá. Flying V. Lembra, eu queria Flying V de qualquer jeito. A Madame botou na cabeça, eu quero Flying V e no final... E consegui. Foi Flying V. Mas tive que tocar várias noites aí, mal dormidas. Não é toda eu tô com cara de velho também, não. Maneiríssimo. Muita ralação pra chegar lá. Não falo. Eu ainda vou comprar minha banda. Noites e noites tocando baixo em banda de forró, até o ponta do dedo ficar calejada e... Cara, era... E o pior é que era, tipo assim... engraçado, eu tenho a visão de hoje. Cara, tu chega com um moleque de 14 anos de idade, assim, aí... Tu toca guitarra, né? Toca alguma coisinha, tem um bandinho que eu gostava. Agora eu tinha a banda, né? E, pô, tu toca baixo também? É quase a mesma coisa, né? Vamos lá. Só marcar. Só marcar. Então, chega aí, tal dia, vamos ensaiar aqui. Aí você chega lá, o cara, vai ser lá menor. E ferro. Aí, eita, como assim? Ninguém falou que o rolê ia ser assim, não. Aí, comecei aprendendo a tocar melhorzinho um pouquinho. O Alex, nessa época, ajudava pra caramba. E aí fomos, tocou, e na noite, isso e aquilo, juntava cada centavinho para poder comprar a guitarra, consegui comprar a Flying V. Alex, muitos cursos dele, muitas aulas dele a gente fez juntos, lembra? Sim, lá na sua casa. A gente pegava os riffzinhos, até algum dos riffs que ele passou pra gente, a gente criou nossas músicas, né? Isso. Dos exercícios, Os né? exercícios dele. Até hoje, quando eu pego um instrumento, eu faço alguns dos exercícios, alguma coisa que eu lembro. A gente começou introduzindo esse aprendizado nas nossas músicas. E foi ele que fez a gente tocar na quadra. Lembrei na quadra perto do Unicordes. Tocamos até... Tocamos, né? Tocamos. Minha memória é ruim, hein? Tocamos ali. Inclusive, eu tava tocando bateria. Brother. Tocamos aquela música do Naruto. Rapaz. Isso aqui é Generation. Asian Kung Fu Generation. Eu lembro que eu tava tocando o prato. Isso aí. O prato até caiu, cara. Uma bateria ferrada. Até hoje ele não pagou o cachê daquela. Nada. Rapaz, não ganhamos, não. Era R$100 que ele ia dar pra gente. A prefeitura mas vou te falar, não recebemos nada. Mas foi legal. Foi qual a música que a gente tocou lá? Nós tocamos Kiss, algumas Chapter Fall, tocamos? Tocamos Chapter Fall, tocamos eu que também. Cantava, que tristeza. Mas ninguém ali também sabia inglês. Ninguém sabia. E ó, a gente tocou Obrigado Homem do Campo, pô. Tocamos mesmo. A gente tocou Obrigado Homem do Campo lá. Nossa, a melhor música. A gente tocou NX0, que eu não gostava nem por um cara tocar. Trabalho, Trabalho, meu amigo. Vamos tipo assim, você toca no banda de forró e não vai tocar NX0 com a gente? Todo mundo tem fase emo até. Não, todo mundo não. Olha o novo Eu não sou todo mundo. Você tinha também? Não tinha, não. A gente tem fotos Neguinho, que comprou. a coisa diferente da ponte pra cá. Sentado em cima do muro chorando. É mesmo, chorando que comprou. Chorando nada. Aí, ó, de bobear essa foto tá puto com vocês, sabe que eu tava fumando, vocês estavam querendo tirar uma foto minha, eu fiquei puto. Você era criança que fumando, cara. Devia ter uns 15 anos aquilo lá já. Vão lembrar desse dia também, nesse retiro aí, foi que a gente levou as guitarras e tudo, cara. Caraca, do Padre Jonas, olha só. Pensa bem, a igreja tradicional, graças a Padre Rafael. Padre Rafael, ele era... Abraço pra ele, se ele um dia assistir esse episódio. Ele sempre foi muito progressista, assim, né? Ele pegou, pega as guitarras, leva, vocês vão tocar lá mesmo. Não tinha isso, né? Não, e a gente levou. Você parar pra ver, a gente pegou uma fase, assim, que foi muito... As pessoas eram acolhedoras demais com a gente. Acho que até porque nós éramos bons garotos. Sim. Tirando o Lucas, né? Você tirou aí. Eu era bom. Tirando as paradas que eu fiz foi tudo ideia de Ramadã. Agora é Ramadã. Foi ideia dele. Você tá parecendo até lá em casa. Lá em casa tudo que tem de ruim é Ramadã. A parada da sacola foi ele que não, mas aquilo lá foi justo. Não, aquilo lá foi vingança. Aquilo lá foi justo. Não, vingança não. Foi... Tomamos banho gelado no frio. Foi justiça. Desnecessariamente. Tava frio, né, cara? Tava frio pra caramba. Tanto é que lá onde ficava os perus, lembra que teve um dia que tava tipo uma neblina? E a gente ainda ia pra missa. Cara, era carnaval, não foi? Foi retiro de carnaval. Foi retiro de carnaval. Tava frio. Tava chuvoso, né? Choveu vários dias lá. Choveu e tal.
Aí os Foi caras doideira, queriam isso aí foi doideira. Banho de zoar com a cachoeira na gente. chuva. Caraca, foi maneiro aquele banho de cachoeira. Eu acho que depois a gente pode contar essa história aí, né? Depois a gente pode... Vamos sim. Depois Essa história é tem que maneira. fazer umas histórias do Black School, entendeu? Histórias do Black School, capítulo 1, História do capítulo Black 2. School. Depois a gente vai fazer um capítulo desse aí. Cara, Um acho que episódio só disso aí. a gente vai ser cancelado. Não, a gente vai... A metade das coisas que a gente fazia nos anos 90 e 2000, hoje seria cancelado. Mas tá todo mundo saudável hoje, ó. É, Tá né? todo mundo vivo. Ó, a gente brincava de guerra e deu tudo certo. Caraca. É outra história, É calma outra aí, história. isso aí depois a gente vai contar. Agora eu tenho arco e flecha e zarabatana indígena. Não, mas isso aí não pode. Tem que ser arma fabricada pela gente. Mas Era um dia regra. a gente quer isso. Pela gente. Por Cara, nós eu falo, mesmos. é bom Nossa, ser né? cancelado. Cara, aquelas guerras nossas, na moral, sorte que todo mundo tá bem hoje. Não, mas a gente tem que compartilhar essa história, mano. Mas é muita merda. Sabe por quê? Eu tenho certeza que muita gente também tem esse tipo de história pra contar, entendeu? Tenho certeza. Inclusive, se vocês tiverem umas histórias loucas como as que nós vamos contar, manda aí, faz um videozinho. Exatamente. Manda pra gente que a gente vai jogar aqui na tela a e gente pode ler isso aí também, Isso, entre em cara. contato. discutir aí. Conversa. Fica maneiro, Vai né? ser Ou maneiro, até, quem maneiro. sabe, se essa história é mais longa, chama pra entrevistar aqui. Pronto. Então, Maneiro, Isso aí, maneiro. seja de onde você for. É. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. A só gente vir pra tem um cá. mestre aqui. Você quer contar uma história, entre em contato com a gente. Solta o vídeo, Paulo. Solta o vídeo, a gente vai soltar. jogar ali. Exatamente. Show de E bola. depois que nós já estamos um pouquinho mais velhos, conhecemos Paulo. Rapaz, que o Paulo a gente conheceu, cara. foi por causa de Maílson. Agora Foi, eu foi. tava lá Foi. a história Primo dele. O Maílson, é. Aí ele, você gosta de videogame? Fala aqui com o meu primo. Aí pronto. E foi tudo na escola, né, E cara? foi Foi. tudo na Isso que era escola. o maneiro, né? E eu não queria. Foi Aí- a amizade quem fez na escola. Amizade e amigos Sim. de verdade que a gente carrega até hoje. Exatamente, foi lá no vídeo quase. A primeira vez que eu vi Paulo, eu lembro dele correndo, fazendo alguma coisa, dando uns cambalhotas Uns chutes. doidas assim. Aí eu olhei tinha e falei, chutes, que esse menino maluco, não sei o que. Aí a Cara, Badante que tava do lado também. A primeira vez que eu vi ele, que eu lembro assim, eu já não queria, o Maílson já tava falando com ele e tal, mas eu não queria que ele andasse com a gente. Aí eu lembro que a mãe dele tinha sido chamada lá na secretaria, a secretaria já ficava embaixo. Na hora que entra ali do colégio, já era ali Paulo, embaixo. naquela época você já fazia Ah, bagunça já, cara? Aí. Não, foi um moleque que tinha batido no Paulo, pô. Ah, tá. Aí tinha dado um caô lá, a mãe dele tava revoltadíssima. Paulo O padrão, Marquinhos. imagina. Não, a você, mãe do Paulo. você era bem mais novo. Você tinha o quê? Uns 13 anos? Quando- 13 não, Não. 13 foi a festa aqui, já foi uns 10, 11 Ele anos. ele era A novinho, gente era novinho. novo, É novo, era novo, bem é. novo, né? Aí dali que eu falei, pô, não, eu tô errado de não querer que o Paulo ande com a gente, porque na verdade ele é a mesma coisa que nós somos, só que mais novo. É. E ele não teve. Não teve um bonde, Um né? bonde. Não teve um bonde. Que até aquele momento assim era a mesma coisa, era isolado, era o nerdzão. É. O esquisito, né? Eu gostava. Só, Gordinho, esquisito. eu só sabia falar de videogame. Ponto. E gostava de rock. Eu gostava de Beatles. Aí meu pai me apresentou heavy metal com Iron Maiden, depois thrash metal com Metallica. E eu via que só aquelas coisas. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Era tudo funk. Era funk Era mesmo. funk, é. E eu vi que A foi uma galera- coisa, tipo assim, nós estávamos da 7ª pra 8ª série, eu acho. Isso. Eu E tava na aí, quinta. então, É, quando a gente conheceu você, aí, que antes você devia estudar na parte da tarde, quem estudava de manhã Não, era a partir do 5º Eu ano. morava no centro, lá na Penha. tá. Aí depois eu mudei e eu vim pra cá. Foi. Sabe o que eu achei interessante que ele falou? Não tinha ninguém pra compartilhar esse gosto dele pro rock. A gente vê que o Sim. rock na nossa geração começou a morrer. É. De Sim, certa de forma. certa forma, assim, não era uma coisa tão comum Eu no grupo social tal qual nós Eu vivíamos. conheço mais gente mais velha que gosta de rock, assim, do que mais novo que a gente. Mas Sim. isso é. No nosso localização. Na nossa- localidade. aqui na é- região, era porque mais. se você pegar em qualquer outro lugar. São assim, Paulo, exatamente. Sul, aí é outro É. nível. Outro Aí- Aqui era outros mais países também forró, era- funk, é, pros cultura, novos. né? tudo A cultura. cultura na nossa Enfim. aqui, Pô. estado do Rio, funk. a que Pitty é domina. baiana, é roqueira, só olha só. É. Né? Aí eu lembro do Paulo lá sofrendo os bullying do Paulo, de eu cada achava- dia. Trouxemos. Vamos lançar as nossas perspectivas, entendeu? A galera fala, pô, tem um moleque lá que é americano. Eu falei, caraca, o moleque é americano, cara. Ele nasceu nos essa Estados vibe. Unidos. Nasceu nos ó. Estados Unidos. Foi, É. Paulo, nasceu nos Estados Unidos. É. O cara americano, eu falei, pô, o cara deve falar só inglês. Eu achava, sério, eu achava Aí você não queria trocar ideia com ele, né?
Não, pô, você não sabe falar inglês. Não tinha intimidade. Foi quando o Maílson conheceu, não sei como o Maílson conheceu, mas... Beijo pra Maílson, beijinho no Maílson. Foi, né? Depois, mas ele vai... um dia a gente vai trazer ele pra cá pra falar também. Não, aí, Maílson fala pra caralho. Mas deixa ele falar. Mas aí Maílson trouxe... Mas apresentou nisso aí, quando a gente já conheceu você já tava morando aqui. Isso. Né? E era pertinho da minha casa. Falei, pô, o cara mora perto da minha casa ali, e foi onde a gente começou a pegar, né? Jogava videogame, tinha os mesmos gostos e tal. Mas a minha ideia, assim, quando eu vi você no começo, pô, o cara é americano, vai querer falar com ninguém, ou não sabe falar português. Eu pensava isso, entendeu? Aí, sofrendo aquele bolinho de leve. Exatamente. Mas deve ter sido uma virada maneira pra caralho pra você, que tipo assim, tu não tinha ninguém, literalmente, e meio que do dia pra noite você passou a andar com os veteranos do colégio. Foi tipo isso. Eu lembro, a primeira vez que eu fui no Vídeo Costa, eu não sabia pra onde ir no intervalo. Aí eu vi o pessoal indo pra lá, aí parou, foi Igor e Igor, o Babão e o Rodrigo. Aí parou assim, fechou, tipo o colégio americano de bullying, sabe? Tá, você sabe pra passar aqui, você tem que pagar, né? É tipo, sacaneando. Só que o moleque não sabia de nada, cagado de medo. Pagou. Não, eles sacanearam. Sacanagem mesmo. Sacanagem mesmo. Aí depois deu um tapinha nas costas assim e passei. Hoje em dia até amigo meu mesmo. Mas você vê que na época, era uma galera que até vinha muito aqui, né? Que a gente jogava vôlei. Você foi afunilando seus amigos. Sim. O pessoal que vinha aqui foi afunilando. Entendeu? Essa galera era gente boa, pessoas, amigos. Chegou uma época que você andava com os moleques funkeiros, eu lembro dessa porra. Mas você foi... Não, então era essa galera. Na verdade, você não andava com eles andavam com você pra poder vir aqui jogar vôlei. Não, mas era uma galera boa. Gente boa. Mas era uma galera boa, não era galera ruim não, entendeu? Eu já não tava... Só que ele foi filtrando, ele foi pegando o nicho... Na época, né, Paulo gostava até de rap, não é? Que eu acho que mais gostava, hip hop. Ouvia assim de... Ouvia, né? Sim. Aí depois foi juntando com a gente e tal, aí foi... Você foi se adequando melhor ao nosso nicho, né? Porque o meu gosto original é esse. RPG e tal, né? Você viu que não tinha mais gente doida. Né? É uma coisa legal. O que vocês me apresentaram foi RPG e foi mais banda, mais as coisas assim. Então foi a coisa que me começou a aprender instrumentos também, né? Então... Porque instrumento eu sempre gostei. A primeira coisa que eu peguei comecei na banda 28, peguei clarineta. Aí depois... O pessoal lá, como eu tinha o quê? Uns 4, 5, uns 6... Não, 4 não. Tinha uns 6 anos, era um molequinho novo. Ninguém queria dar atenção, então fazia pouco caso de mim. Depois comecei fazendo bateria. Foi onde eu mais desenvolvi, porque eu tive mais atenção. Aí o professor parou de dar aula. Aí como não tinha bateria, não tinha condição de comprar Parou. Aí parei e comecei a fazer teclado na igreja. Que aí já foi quando você começou... Quando você voltou ao instrumento foi no teclado, porque essa época eu já era seu amigo. Isso, aí quando eu conheci vocês eu tocava teclado. Tanto é que ele ia ser tecladista, né? Depois você mudou pra guitarra. Que aí guitarra eu aprendi, Ramadão me ensinou, o Lucas me ensinou, então foi... E a maioria da parte peguei sozinho. Fiz aula de violão pra ter uma noção de teoria, mas guitarra... Aí fechou. Foi o Guitar Pro que foi um professor. Sim. Guitar Pro, eu lembro de passei o Guitar Pro, aquilo lá era mágico. Esse dia ele passou o craqueado. Brincadeira, galera. Tem craqueado, não. Eu excluí na hora. Mas a infância nossa, assim, a nossa primeira infância foi nessa base. Eu vou te falar uma coisa. A gente teve infância. Não, nós tivemos uma infância foda. Maneira demais. Infância foi infância. Demos trabalho onde do nosso anjo da guarda virado no cara, mas vou te falar. Eu conversei com uma ex-professora nossa. Ela até falou, gente, na época de vocês, foi quando eu fui pegar meu diploma na escola pra levar pra faculdade. Ela falou assim, na época de vocês era muito bom. A época de vocês tinha aquela baguncinha que é coisa de criança. É a fase. É a fase. Que hoje é muito pior. Hoje é aluno ameaçando o professor e troço pesado. Realmente, existia um nível de respeito. A gente respeitava, entendeu? A gente brincava, zoava, coisa de toda criança adolescente que brinca mesmo. Tem até a história da nossa professora que a gente tinha de religião,
Entendeu? Que a gente gostava de implicar. Batatão. Mas doce que doce, feito doce, batata doce. Aí tinha tudo de preto pra aula. A gente tinha tudo de preto na aula. A gente queria jogar RPG na mesa dela. A professora ficava assim, mas era uma coisa saudável. Eu lembro um dia, cara, esse dia eu não esqueço. O rádio tava ligado e ela botava o hino, né? Eu lá do canto da sala, com o giz na mão, peguei, tampei o giz. No cabo do som, eu tava com mau contato. Pum, desligou o som. Na hora. A mulher olhou, não entendeu nada. Quem fez isso? Tipo assim, do nada. Foi com a força da mente, professora. Cara, era muito bom. De giz eu lembro uma história essas paradas aí também. Só, apesar de ser coisa papel, de criança. Não, eu lembro da... Você lembra de uma vez que estávamos na sala, a professora tava no quadro, aí ela virou, o Lucas tampou, não sei se foi um papel, foi dentro da cara dela, plau. Aí ela... Quem foi isso? Lucas. Ramadan. Aí a galera do fundo foi Ramadan. Pô, não tinha feito nada. Coitado, moleque. Caraca, mas ele sério, você sabe do jeito que o Lucas, cara, ele faz a merda e fica sério. Sério. Falei, como assim, gente? A consciência não pesa, não, cara. Eu falei, não pesa. Ah, que não deu nada, porque... Fiquei cagando de medo de me descobrirem. Se descobrisse, os moleques falaram que, tipo assim, o veredito já tava dado, né? Tinha sido, até eu já tava achando que tinha sido eu. Até tipo assim, eu tava duvidando. Não tinha o que eu falar pra ela que iria fazer ela acreditar em mim, porque, tipo pessoa, assim, a galera falou que geral já tinha de... Mas a minha intenção não era acertar na cara, eu tinha ido pra aqui, ó, só que aí ela virou... realmente, respeita. A pala virou, mano, foi aqui, ó, aí... O Ramadan. Foi uma bolinhazinha de papel, não foi? Foi um bolão. Foi um bolão? Foi um bolão maior. Foi umas 3 papel, ou mais. Do nada, avulso, assim. O que tinha na cabeça dele? Perdão, professor, eu não lembro nem quem foi, mas perdão. Foi né? Batatão, foi não? Foi não. Foi outra? Eu lembro que eu falei, caraca, vai ligar pra minha avó, eu tô ferrado. Mas, a gente tinha morrido de medo, que minha mãe era professora e vivia na escola. Pode falar, a gente brincava assim, mas a gente era assim, tá? A gente tinha medo, A gente tinha medo. Tinha medo de tudo. A gente respeitava. Apesar de não parecer, mas a gente respeitava. Não, o papelzinho ali, ó. Não, isso aí, cara. Foi um caso em 1000. Isso aí desde 1910 que criança faz a parada, entendeu? Essa zoeira aí. Entendeu? Era um negócio natural, mas a gente respeitava, no final das contas, o professor, entendeu? Respeitava, mas isso daí não é um respeito, mas respeitava. Não, mas a gente te garanto que elas tinham, até hoje elas devem ter saudade da gente, porque... Tem, cara. Ah, com certeza, cara. Porque hoje a coisa deve ter dado uma piorada num grau. Piorou, as escolas, igual eu também tive esse contato, igual ela falou, com Josiane, professora de inglês. Lembro dela. E eu fazia muita bagunça na sala dela, porque eu falava inglês, falava palavrão em inglês. Entendeu? Aí tinha essa mania. Aula de inglês, vamos falar palavrão. Fuck you, não sei o que. Não sei falar inglês, só sabia falar besteira. Aí eu falei, pô, Josiane, você deve... Não ter boas lembranças? Você não deve ter boas lembranças de mim, né? Eu dei uma carona a ela, eu acho. Ela, André, tenho maior saudade de vocês, cara. Vocês eram uns santos perto do que a gente... Foi ela mesmo. Perto do que a gente vê hoje em dia, porque hoje em dia... É uma pena. Tá pesado. É muita coisa envolvida, entendeu? Nessa escola, os alunos... Que até batendo os professores por bobear, entendeu? Cara, tá pesado. A disciplina do Ovidio Costa, na minha vida, fez toda a diferença. Porque a disciplina era tão rígida que quando eu fui pra federal, que muda a tecla, né? Que é uma parada, tipo assim, você tá num colégio que se você tivesse... tinha que chegar no horário certo, uniformizado, direitinho, tal. Pra, de repente, do dia pra noite, você tá num colégio que... Você é só mais um, o professor não vai saber o seu nome. Quer assistir aula, quer, não quer também. Vai embora. É com você. Sai. Você tá matriculado. Tá matriculado. Se você vai ou não. Tem aula de matemática aqui agora, mas se você quiser, você pode ir pra uma quadra jogar futebol, pra outra a galera vai estar jogando basquete, outra vai ter vôlei. O pessoal jogando RPG na concha, jogar um RPGzinho. Ou então ir no micródromo, lembra? Micródromo era onde tinha a internet ali, né? Rodava só RuneScape. RuneScape, joguei muito. Minha conta RuneScape é bolada. Mas o Ovidio Costa, ele abraçava, né, na escola, né? Ele abraçava a gente como um filho mesmo, né? Os professores tinham uma coisa. Os professores,
desde os professores, a direção, Dona Silvia, saudade, o pessoal da cantina também, que a gente tinha um carinho danado, né? As tias lá da cantina. A avó de Christopher, né? Ficava na cantina. Ela e outras Dona pessoas Santa. lá, que eram pessoas conhecidas, né? Era uma escola... Rosalinha, né? Esse nome eu esqueço porque eu A merenda. Era Aquela merendeira, merenda, né? cara, até hoje... Eu comia 3, 4 vezes. Até hoje... Eu sonho com a merenda Comia aquele feijão tropeiro. Era quarta-feira, não era? Era quarta. Com suco de caju. Feijão tropeiro, estrogonofe. Putz, grila. Saudade. É um negócio diferente, cara. Cara, imagina... Vocês viram isso. Pô, um dia você tá no Vídeo Costa comendo feijão tropeiro. E no outro, tu tá no IFE. Comendo sopa de lentilha. Pão com epa. Lembra? Não, mas tinha quinta-feira. Lembra? Na quinta-feira, que era o topado. Tipo assim, era aquele cachorro quente com suco de caju, gosto da mão da velha. E o cachorro quente? É um bagulhinho assim. Era o caldo. Aquele panko, né? Aquele deve ter nem um quarto de salsicha ali, picada ali. Tinha não. O melhor era velhinho. E era o melhor, tá? O cachorro quente ainda era o melhor. Não, e lá você tinha que se fantasiar pra repetir. Sem boné, botava o boné, botava aí depois inventaram um papelzinho. A carteirinha, pô. Na minha época já era carteirinha já. Tinha que pegar a carteirinha dos outros. Não podia repetir, não? Não podia, não. Nossa. Tinha que trocar de carteirinha pra passar na roleta. Minha maior felicidade pra ter passado um mestrado é poder voltar e ir lá passar a merenda de novo. Podia passar? É mesmo? Eu chegava... Não, teoricamente não, porque é só pra graduação e pro médico. Só que eu tenho carteira. Só que dava erro e me deixava passar mesmo assim. Você dava um bug no negócio. Sim. Você forjava vamos dar mais um lanchinho pra esse virgão gordinho. Vamos. Paulo Gordinho, aquela cara. Rapaz, era triste. O IFE é brabo mesmo. Mas, tipo assim, ali eu vi muita gente deslanchar, assim como eu vi muita gente que eu deveria ter deslanchado cair. Porque quando você tem uma ausência de liberdade na infância e você se depara na adolescência com uma liberdade total em uma cidade maior, longe dos seus pais. Exatamente. Acabou que muita gente optou por umas coisas que não foram interessantes, de repente, a longo prazo, né? Não aproveitaram a oportunidade de estar no Colégio Federal. Eu tive muita sorte no meu curso. Assim, digo em questão de professores, entendeu? Sim, lá os professores são Porque ótimos. eu sei que tem muitos professores também que cagam e andam com aluno. Eu também tive uns... Sim, minoria eu tive de também, professores, assim, entendeu? Quase nenhum. Mas assim, eu dei muita sorte. Mas a gente pode pegar em outras federais aí, que tem uns caras que, tipo assim, estão cagando mesmo. Cara, aluno, o que entendeu? eu tive lá, que eu notei, é que você tem... acaba sendo equivalente. Você tem alguns professores que não estão muito interessados em acrescentar ali o aluno. Estão querendo ali o dinheiro deles e sair fora, e beleza. Assim como você vê alguns professores que eles querem tanto aquilo ali, eles são tão bons naquilo ali, que eles acabam virando lenda do colégio, acabam virando do curso, porque os caras são excepcionais. E são são os caras que faz, né, cara? Faz com prazer. No meu ramo, por exemplo, o Lucas também trabalha na área, poxa, às vezes nós embarcamos, começa a conhecer as pessoas, você não, já estudei no IFE, estudei no Cefet Campus, tal. E lembra do professor tal? São sempre os mesmos professores, que as mesmas pessoas têm boas lembranças. Exatamente. Entendeu? Da mesma época, eles são sempre os mesmos professores. Acaba deixando um legado pra... Deixam um legado. Sim, isso é bacana, cara. E é isso que você deixa na vida, né? Sim. Foi bacana, mas a gente só acha um pouquinho do roteiro aí, mas tá bacana. Não, tá de boa. Eu acho legal a gente falar um pouco disso aí, né? Essa história aí do pessoal. Como que a amizade se manteve, né? E apesar de... igual você falou, nessa época do IFE foi quando a gente deu umas... Cada um foi pra... porque cada um seguiu um caminho, né? Na 8ª série eu fui primeiro, né, pro IFE. Foi. Mas a gente tinha bastante contato aí nessa época, né? Porque vocês iam na minha casa me acordar. Eu não queria ter muito contato com vocês 7 horas da manhã, depois de ter estudado a noite toda. Eu acordava ele mesmo. Te acordava. Da aula, saia cedo, vamos na casa de Ramadão. Mas você gostava? Adorava. Era ótimo você ver o Lucas tomando o último danoninho que você tinha na geladeira. O mais legal era a mãe dele compactuando com a gente. Não, vai, acorda lá. Já tá na hora já. Depois vocês entenderam. Depois vocês foram pro IFE e vocês entenderam que não era legal. Eu naquela época, só que eu não fiquei. Sim, ficaram umas 2 semanas você e Sagate. Só que aí eu desisti lá, não sei o que houve lá.
Acho que você não tava... Na vibe. Na verdade, eu acho que ele tava pesando ali, que você tava fora da vibe, que você tava na InfoStory, né? Não, você tava trabalhando. Aí você trabalhava na InfoStory, aí tinha que trabalhar à noite, aí no outro dia de manhã tem que estar na InfoStory. Puxou o cado. Só que aí o que acontece? Quando eu larguei, depois que eu voltei no técnico, aí já tava com outra cabeça. Eu tinha que estudar pra ter a janela tava fechando, né? Aí eu aguentei a pressão ali, porque não tinha outro jeito, né? Mas foi nessa época aí que a galera deu uma... Você começou estudando lá, e eu saí depois, aí a gente ia te acordar, porque... Pra manter o contato. E de lá eu já meio que comecei a ir pra área de petróleo, aí comecei a estagiar em Macaé. Você lembra de Java dessa época? Eu conheci Java lá. Então. Eu conheci Java lá. Ele era de Cambuci, né? Aí ele começou a estudar lá com a gente e tal. Aí, no início era eu, Lucas e Sagatinho. Aí eles não quiseram fiquei sozinho lá, avulso. Aí acabou que eu já ficamos amigos pra caramba, depois veio o Arthur e eu ficava no rolê lá. Eu lembro, lembra de Rotimon? Rotimon estudou comigo lá também. Eu lembro bem. Eu lembro a gente calouro, os caras na porta queriam fazer corta cabelo, fazer essas paradas e tal. Porque vocês são calouro e tal. E eles queriam mexendo com o Rotimon, tava cheio de livro, que tinha acabado de entregar os livros pra gente e tal. E na hora que eles olhavam pra gente assim pra poder zoar, eles olharam pra mim, aquela aparição linda, aquele dread assim, aquela cara feliz, uma camisa do Iron Maiden, uma calça, um coturno, e já, simplesmente 3 metros de altura, cabelo liso igual uma índia. Os caras olharam pra gente assim, não, melhor não, né? Inclusive, engraçado que no IF mesmo eu não tive trote, não. Só tive no busão mesmo, que eu tomei umas porradas lá. Cara, cara? Eu não sofri trote. Eu também, quando entrei. Tomei 3 tapas na cabeça lá. Quando entrei, não tinha nada disso, não, cara. Que você era do 07, né? Mas eu fui convidado. Eu era do 05. Veio e me convidou, vocês são convidados pra participar do trote. Tinha churrasco do ônibus. Achei legal, o cara me convidou a apanhar. Eu falei, não, com certeza. Eu quero apanhar, eu quero. Aí fui lá pra trás, sentei no meio lá e... Acabou. O meu trote foi, na verdade, não foi trote, saudável. O meu foi, como é que é? A calorada, né? Como é que fala? Tem um nome pra isso, né? Design, eu esqueci o nome, cara. Não, quando você... Calorada, né? O nosso, do meu curso, foi a gente desenhar umas asinhas de borboleta. Olha só, cara, que mico. Hoje eu não faço mais, não. Não desenha mais borboleta, não? Não. Acho que tem que conversar com isso com algum psicólogo, isso deve ter ficado alguma coisa. Também acho. Desenhar umas asas de borboleta, com o dedo, passando tinta num troço, assim. Fomos pro sinal de campus da Pelinca. Aí a galera grampeou a asa nossa nas costas. Olha sacanagem. Os veteranos, né? Grampeou as asas de borboleta nas costas. Nós fomos pro sinal. Eu sei que tem coisa mais pesada que isso, entendeu? Mas a galera lá é mais respeitosa. Fomos pro sinal pra pedir dinheiro pra pagar o churrasco dos veteranos. Aí, só que a galera falava assim, não... Esse dinheiro nós vamos dar pra você. Depois que a gente ficou sabendo que eles pegaram o dinheiro e fizeram um churrasco lá. E nem te chamaram lá. Nem chamaram a gente. Nada pra você. Eu acho que você vai ter que gastar um dinheiro aí com um psicólogo, eu acho. Que vergonha. Entendeu? É vergonha. Eu acho que eu prefiro mais o negócio do trote lá, um negócio mais bruto do que um negócio desse. Você gosta de negócio bruto? Eu gosto. Porrada, né? Eu fiquei com medo quando eu fui lá pra trás. Eu falei, vou apanhar. Porque é uma vez só. A gente lá no sinal tem que ficar se humilhando pros outros rindo da nossa cara, a gente pintado. Mas no técnico não tem isso, né? No técnico ninguém quer. Cara, trote, não dá tempo. Eu acho que é mais faculdade, né? Faculdade. Só faculdade. No técnico, pelo menos naquela época. No médio tinha uns negócios desses, mas tinha parado já. Então, esse trote que a gente passou lá foi na época de ensino médio. Foi na época de ensino médio. Só que já, na sua época já tinha diminuído bastante. Cara, de raspar a cabeça, porque, coisas tipo assim, a galera era mais da turma, era uma coisa mais jovial, a galera mais de manhã, que era mais, que mexia com Grêmio, com as porra todas, eles eram mais de zoação. À noite, no IF, não sei hoje, mas naquela época, à noite, geralmente era mais galera de outras cidades. Tanto é que você tinha 2 ônibus de São Francisco, 2, 3 ônibus de Cambuci, 2 ônibus só de São Fidélis também. Mais, cara. E era tipo assim, era muita gente. Se você for parar pra ver, não sei na sala de vocês, mas na minha sala, tipo assim, de ensino médio lá, se tinha 2 campistas, era muito. Era tudo gente de fora. Era tudo gente de fora. Concomitância externa. Então, pô, o cara sai
casa dele para estudar à noite no colégio federal. Tinha que querer muito, cara. E ficar de gracinha, a galera não compactava. Tanto é que os próprios professores na época falavam que a galera da noite era mais sérias do que a galera do dia. E a gente achava que a galera do dia era mais nova. Mas não, era a mesma idade. Tanto é que o meu terceiro ano, por conta de querer começar o técnico e tudo mais, no meu terceiro ano eu e o Java estudamos de manhã. E realmente, a única coisa, tipo assim, a galera, a maturidade um pouquinho porque menor, o pessoal queria, né, mano? A galera que tava ali mesmo, cara, era a galera que tava querendo. É porque naquela época, você tá no colégio federal, era, tipo assim, certeza de terminar o curso e tá empregado. Na época era. Na época era. Então ninguém queria ficar enrolando muito. O cara queria adiantar o processo para poder sair fora. Não tem que sair nem da escola para poder procurar emprego. Não, os caras iam lá. Eu quando fui para a primeira empresa, eles foram lá. Você lembra? Passou em indústria também lá. E foram lá. Então, era outra realidade. Eu acho muito triste hoje você ver a galera se formando sem perspectiva nenhuma mesmo. Cara, nenhuma. Eu vejo, do Chico formado para cá, aquela galera mais nova ali, eu vejo, cara... Na nossa época era, tipo, vai. Outra realidade, né? Pô, eu conheço muita gente que formou comigo, aí entrou pra área de óleo e gás, começou a embarcar e fez um embarque. Tipo assim, embarcou, quero não. Foi fazer... Matheus não chegou nem a embarcar, nem a trabalhar. Ele terminou, fez o técnico, fez o ensino médio lá e tal. Não quero, não gosto de mecânica, não quero saber. Foi fazer direito. Pô... Entendeu? Aí tinha muito disso. Hoje é mais difícil, mas é a vida, né? Antes tinha a concomitância interna e externa. Tipo Sim. assim, já tá fazendo ensino médio de lá, você pega suas notas, já entra. Isso. Agora é integrado. Você já faz tudo numa coisa só. Negócio. Aí não tem aquela repetição de matéria. Tinha, por exemplo, elétrica no técnico mecânico. Tinha. A gente vê isso em física, então é um pouco repetido. Algumas coisas... Sim, algumas coisas. O segundo semestre do terceiro ano é elétrica, eu lembro certinho. E era a matéria do técnico, era a mesma coisa. Então eles reduziam muito a carga horária do professor assim, então tem um aproveitamento melhor. Só que aí você pensa, um moleque de 12 anos, vou fazer técnico, aí com 15 entra pra lá e já tá um técnico que na hora É porque tinha muito dessa parada de tipo, vai fazer técnico de mecânica, vai fazer... Primeiro era química, mecânica. Era química, era mais concorrido. Que eram os mais concorridos. Aí depois vinha eletrotécnica, né? Aí automação. Aí depois vinha o resto. E aí até tipo assim, não estudo, me fodo 1000 dependências aí, mas eu quero um técnico. Vai fazer edificações. Estradas. É sério. Era 2 alunos, cara. Entendeu? Edificações teve bastante. Tinha química também, cara. Química Química era concorridíssimo. Tinha muita gente com química. Era de pegar, entregava a turma toda do último. Mecânica, eletrotécnica também foram cursos que começaram a ser muito visados na época. Sim, porque toda empresa... toda empresa queria. Que as empresas iam para lá, elas falavam assim, eu quero mecânico, eletrotécnico, talvez aí automação e pronto, acabava aí. Então... químico, só algumas empresas que a parte tem algumas partes mais específicas que é só químico. É um técnico bem mais específico na área do que o nosso. Engraçado que muita gente contratava eletrônico também, mas no IF Campus não tinha eletrônico. Não. Só no de Guarulhos. Eu lembro de acho que em Guarulhos, que era eletromecânica, uma coisa assim. Tinha eletrônica também. Tinha umas coisas meio... exóticas ali. Eu lembro essa parada, eletromecânica é bem visado também. Eu lembro que tinha até um folderzinho que falava sobre os cursos de técnico na época e tal. Eu era doido pra fazer mecânica, não é bom nenhum dos dois. Eu era doido. Tipo assim, o cara fazia elétrica e mecânica, aí você falou, pega o paquímetro aí. Eu não sei. Não sei. Como é que é? Multímetro. Bota pra medir tensão aí. Ih, rapaz, onde que é a tensão? Pérez. Tem que botar no com? Exatamente. Então, a chance de fechar Mas tinha CREA, pô. Importante ter o CREA. Importante ter o CREA. Eu acho que tirando a parte de hidráulica e leitura e saber ler um desenho técnico, acho que eu não sei mais. Não, claro, tem a parte de metrologia, mas tirando isso daí,
o resto tudo foi aprendendo na hora. A bordo ali, com que... Mas, cara, vou te falar, todo curso vai ser isso aí. Na vida. Todo. Se você quer aprender mesmo, você vai ter que fazer essa parte. Entendeu? Não adianta. A faculdade, ela vai... Ou o curso técnico, enfim. Eles vão te dar o basicão lá. Você vai pro mercado de trabalho, é lá que você vai ser adaptado, entendeu? Isso aí. Porque pra área. Você vai ser agora, lapidado pro vamos passar para trabalho. Falar um pouquinho de besteira também. De repente já tá um pouquinho maçante aqui falando. Vamos falar um pouquinho de besteira. Voltar pro propósito desse podcast. Vamos falar agora de coisa séria. Não dói em vocês. Na alma de vocês. Estudar feito um corno. Levar o cacete, prova. AV1, V2. Teste. E vem um moleque de 10 anos, com 3 vídeos no TikTok, ganha mais que você. Dá. Mas é por isso que nós montamos isso aqui. Vamos mudar isso aí. É por isso aqui, ó. É por isso aqui. Não tem condição, Ramadã. Pelo menos aqui, todo mundo estudou. Eu vou puxar uma parada. Sabe aquela parada? Não importa o quanto você seja bom, sempre vai ter uma criança de 7 anos na China que vai ser melhor que você. Asiático. Mas tem que ser asiático. Eu vou puxar um gancho, o último gancho sério aqui, que eu tava até conversando com um amigo meu. Ele falando que as gerações atuais não querem mais embarcar. Não. Os mais novos. Por quê? Porque não tem rede social, porque já dá pra ganhar dinheiro de outras formas. Sim. Assim, cara, entendeu? A nossa realidade, se você ver historicamente, nossa região era uma região de engenho de cana. Aí tinha a parte de agropecuária, café. Engenho de cana e tal. Conforme veio atualizando, acabando essa fase, nós viemos a trabalhar, a ter o óleo e gás. Então teve o boom do óleo e gás dos anos 90. Nós pegamos o final desse boom do óleo e gás. Hoje, óleo e gás já não é mais o que era quando nós entramos no mercado 10 anos atrás. Sim, exatamente. E o que vem de novo aí são essas partes das redes sociais, e eles veem que eles não precisam, hoje não se precisa de muita tecnologia, muito preparo para você mostrar o seu trabalho, mostrar o que você quer e encontrar pessoas que têm um gosto semelhante ao seu para poder fazer aquilo ali se perpetuar. Isso. E eles conseguiram descobrir esse nicho e trabalham esse nicho. Tanto é que você entra no Instagram ou no TikTok, você vê várias coisas voltadas mais ou menos com o seu interesse. Yes. Por exemplo, eu não tenho preocupação nenhuma se o que nós estamos fazendo aqui vai para frente ou não vai para frente. Vai ter sempre alguém. Interessante. Não tem nego na China, no Japão que toca pagode? Exatamente. Os brasileiros vendo os coreanos aí, ó. A Coreia tá dominando o mundo, cara. Dominando. Os caras BTS, estão falsificando até pagodeiro, maluco. Então, que tem de brasileiro que segue. Então eu acredito que isso daí veio facilitar e criar um novo mercado. Mas eu acho que, sinceramente, a parte de comercialização disso daí futuramente vai dar alguma mexida. Vai dar uma reajustada, Vai dar uma reajustada, porque tudo que está começando tem a tendência. Tem um valor alto e depois vai diminuindo. Mas é revoltante, concordo. São igual minhas NFTs. É tipo, o cara é mais um entretenimento, a galera viciada naquela parada gera moleque, lucro eu tenho certeza, entendeu? Se na época da nossa infância nós estivéssemos numa mesa semelhante a essa, com o mesmo recurso que nós temos aqui, estivéssemos jogando RPG, só jogando, não, sem interação nenhuma externa, só jogando, teria sido um sucesso. Se tivesse um recurso pra gente poder gravar nossas músicas de forma decente, pessoal. Tá doido, rapaz? Divulgar nosso trabalho, que não era tão ruim, né? Tirando o Only West. Não, cara, a gente se empenhava. A gente se empenhava. Só dar o áudio de Only West. A gente só não tinha recurso. E nem habilidade. Mas a gente tentava, cara. Era latente, cara. Então, era só... beleza. Criatividade. Pega a gente e pega a galera da nossa época que estudava com a gente. Me fala quais deles aí tinha muito mais... interesse em querer aprender alguma coisa, aprender um instrumento, aprender a falar inglês, aprender alguma outra cultura, entendeu? Como a gente gostava aí de anime, de não sei o quê. Ninguém, cara. A gente era interessado, entendeu? A gente não tinha recurso, pô. Na época não tem isso. A gente não tinha internet, celularzinho pra ter
conhecimento, informação. Realmente. É uma coisa que hoje Entendeu? eu tava assistindo a um podcast e um filósofo falando, cara, hoje você tem toda a tecnologia do mundo, toda a informação do mundo, literalmente na palma da sua mão. Da mão. Mas você tá vendo menina de 18, 17 anos dançando de calcinha no TikTok. Sim. Exato. Estamos na fase do entretenimento. Eu tenho um amigo na empresa que ele falou uma frase uma vez que eu guardei pra vida. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Exato. Então, cara... Concordo. Esse daí, ele deu aula Parabéns nessa pra daí. ele. E realmente, poxa, você tem todas as informações. Eu converso muito com a galera mais antiga também, música. Os caras tocam Tom Jobim, tocam Chico Buarque lindamente. Você vai conversar com o cara, sabe como que o cara começou a tocar? Ah, cara, eu comecei a tocar de ouvido, fazia umas coisinhas de ouvido, e um primo, não sei quem, ela me deu uma revistinha de música. Correu atrás. Entendeu? Olha como que a coisa era, olha como que a coisa é hoje. Eu lembro na minha época, eu aprendendo violão, fazendo um solinho de Fear of the Dark, bem devagarzinho, porque não dava pra fazer mais rápido, mas tava todo dia lá. Aí aquilo lá, com o tempo, gera resultado. É a persistência que você tem que ter. E hoje o cara tem, quando eu descobri na época o Guitar Pro, aquilo lá era, caraca. E hoje você pode jogar no YouTube aí, ó. Solo do Fear of the Dark ensinando. Escala pentatônica, 1001 maneiras de fazer. O cara vai estar te ensinando com toda a pausa, aquela coisa toda, facilidade, coisa que não é. E o cara não quer. E as pessoas preferem ficar, igual o Armando falou, vendo TikTok, vendo palhaçada. Dancinha. Rapaz, pior que dancinha, as piadas sem graça que tem, cara. Umas pegadinhas lá que se eu vir aquela parada, eu falo, meu Deus. Hoje, é tosco. 90% das coisas que eu faço. Que moleque assim, doente. O jogo virou. 90% das coisas que eu faço em casa, manutenção, ou até manutenção automotiva e tudo mais, eu pego do YouTube mesmo. Sempre vai ter alguém ali com. Cara, eu consertei a 4x4 da caminhonete, cara. Vendo vídeo no YouTube. Eu falei, cara, vou ver o vídeo no YouTube aqui, vou ver se eu acho o problema. Eu achei lá o cara explicando, filmando com o celular. Falei, caraca, esse maluco salvou minha vida. Troquei a tela do celular com o YouTube. Fui lá e... Eu tenho vídeos no YouTube ensinando algumas coisas do Opala e tudo mais. Você não aprende se você não quiser. Segue Ramadã aí, galera. Não precisa não. Só pra que se você tiver um Opala e tiver necessidade de aprender alguma coisa, você vai lá. Porque tem algumas coisas que você sente falta na internet e aí quando você consegue a informação, eu acabo sentindo a necessidade de compartilhar, de deixar né? Até pra mim mesmo. Sim, sim. Até pra mim mesmo. Consertei, foi assim assado. Aí você joga lá, subiu tal. Aí daqui a pouco... Já aconteceu uma vez comigo. Subi um vídeo, um camarada comentou uma parada. Se você fizesse assim assado, seria melhor. Pô, atualizei o vídeo, deu certo e você vai melhorando. Entendeu? Eu acho que... É isso que... Tem conhecimento à vontade. À vontade. Mas você tem a liberdade de querer aquilo. É exatamente a mesma situação de quando nós entramos na Federal. O conhecimento está ali, a oportunidade está ali, mas e também tem zoeira, chopada e... Sua cabeça é seu guia. Aqueles dois caminhos que sempre... A escolha que você fizer, daqui a 5 anos, você vai estar pagando por ela. Ou recebendo. Exato. Entendeu? E emendando nisso que você falou, foi exatamente essa a proposta da gente começar esse podcast. É que a gente querer fazer... Porque na época a gente não tinha recurso. Não tinha recurso. Sim, é legal. Divulgar o nosso trabalho, divulgar os nossos gostos, ou gostos, sei lá como é que fala isso. Falar besteira. Falar besteira à vontade. E a gente fazia uns vídeos de comédia engraçado pra caramba. Porra. Rapaz, era engraçado, mano. Lucas e a Mota. Se a gente tivesse YouTube, se a gente postasse no YouTube... Caraca, será um aqueles vídeos que a gente filmou aqui na casa do Paulo, lembro que tinha a gente fez uns filmes com efeito... Final Fantasy Inventatis. Vai terminar ele ainda, você vai ver. Vai, pô. Então, é discussão que a gente tinha, divulgar as coisas do... A gente fazia aquilo que se tinha uma TechPix, né? Paulo teve a TechPix, cara. Não, eu filmava no V3, cara. V3, qualidade... Pô, os vídeos que a gente gravava na sua webcam, cara. Lá na casa de Luca, lá a gente gravava uns vídeos lá. Você também, acho que já chegou. Eu já cheguei lá ver. Com a máscara da Darth Vader, assim, compridinha, entendeu?
qualidade baixíssima. Rapaz, mas a gente gravava, a gente era feliz, rapaz, fazendo negócio. E era uma coisa que era só pra gente. Só pra gente. Se a gente divulgasse, pô, cara... E fosse melhorando, fazendo curso pra aprender. Não tinha recurso, era aquela webcam e só tinha aquilo. A gente tinha poucas referências também na época. Sim. A gente era o quê? Hermes Renato. Hermes Renato, Irmãos Piologo. Era Mundo Canibal, né? Hoje é Irmãos Piologo. Havaiana de Pau. Mundo Canibal. Pô, entendeu? A nossa referência era aí depois veio o Pânico, aí, né? entendeu? Depois Pânico. Aí né? também, mas já tava mais velho também, mais velho, não teria juízo também de... já tinha juízo no caso. Né? Essas não dava. Aí deixa pro dia da história Jackass não dava. Deixa pro dia das histórias do Black Escuro, entendeu? Isso aí a gente vai fazer um episódio só das histórias do Black Escuro. Pra galera saber como que a gente era retardado. Não, aí nós vamos falar que moleque doente. Que moleque doente. Não, a guerra, porque tem que falar, cara. Molecada, vai ter guerra hoje? Vai, vambora. Não, mas deixa aí. Guarda essa frase, vai ter guerra hoje? Deixa aí. Combinada. A gente vai contar sobre a guerra, sobre o retiro. Sobre o teste pra passar no BLB. Sobre o teste do BLB, entendeu? Paulo fez o teste falando nisso? Não fez? Acho que não, né? Eu acho que ele fez, cara. Não, quem fez foi o Rafael. Você não fez, não? Rafael Guilherme. Faz teste com o Rafael agora. Promovido logo, o Ramadã te dá uma moral. Que o moleque sofria bullying pra caramba. Na verdade, Paulo pagou a propina pra Ramadã. Pagou não, essa história aí. Pagou não, nem... Os acampamentos, os jogos de RPG, as campanhas que a gente fazia. Não, isso aí nós vamos contar. As aventuras, subir morro com os pés de churrasco. Cara, não, isso aí foi... Você fez aventura com a gente, Acho que fiz lá atrás da sua casa uma vez. Sim, tem até uma foto lá, uma qualidade bem baixa, mas tá lá no meu computador. Tá no drive, tá no drive. Tá bom. Tem mesmo. E a foto da capa do nosso CD, vocês ainda tem? Do CD? A capa, eu acho. Na frente do estadual. Eu acho que eu tenho essa capa aí. Não, essa foto da capa do CD tem. Essa foto tem em algum lugar. Tem sim. Eu acho que tá no drive lá de uma pasta minha, que era do meu primeiro celular. Do Sony Ericsson, na época. Que acho que nós tiramos, aí acho que foi gravado. Tá lá no drive. Tem algum só lugar pesquisar. Essa capa aí. Rapaz, tem história, cara. Tem história pra caramba. Nós vamos contar essa história ainda. E agora teremos oportunidade, né? Teremos. Temos um canal, temos visibilidade. E a ideia do podcast... 100 mil inscritos. Vamos falar dessa proposta. Agora é a hora de falar. Fala a proposta. Porque eu também queria conhecer essa proposta. Que ninguém falou. Então, você foi chamado, nem sabe. Você foi chamado porque você é mesmo. Você é o fundador, cara. Eu tô aqui, tava aqui. Uma salva de palmas pra ele. Obrigado, não merece tanto não. O fundador. A ideia do podcast... Senti um resquício de mago. Não, mas eu gosto de você. Você tá meio palhaço. Quero beijar. A ideia do podcast vai. Era ok. Na verdade, vamos começar por Paulo. Paulo que foi o cara que idealizou o estúdio. Então fala aí, Paulo, qual que foi a ideia? O meu sonho de infância era ter um quarto só pra videogame e um quarto só pra botar meus instrumentos pra fazer um som. Então, por isso aqui tudo isolado, tem guitarra pra tudo que é lado, instrumento pra tudo que é lado. Aí, com a necessidade, assim, a gente tá ouvindo, o que tá em alta agora, o que dá pra fazer na ideia inicial era fazer um canal no YouTube. Então, com isso, a gente falou, por que a gente não faz um podcast junto? Bora. Aí foi. Aproveitou a estrutura que a gente tem aqui. Por que não ter os instrumentos? A gente tem um espaço para poder fazer as músicas, né? E também divulgar um pouco também da história do Black Escuro e tal. Tudo isso que a gente está conversando aqui e às vezes até mais, entendeu? Porque a proposta nossa aqui é a gente também trazer convidados que possam agregar também em certos conteúdos, sabe? Seja tanto de áreas, né? Ou também da cultura geek, pô. Seja de filmes, de anime. Então a proposta do podcast é a gente também trazer pessoas aqui e entender também certas opiniões, entendeu? Sobre esse universo aí, entendeu? Compartilhar um pouco desse universo. Porque hoje eu acho muito pobre, cara. Que a gente só vê conteúdo de galera muito famosa e a galera faz conteúdos, entendeu? Às vezes até na verdade, com o intuito de ter visualização só. E de ganhar dinheiro com aquilo. Eu tô vendo nessa área aí uma crescente de... Todo mundo é especialista. Sim. Na verdade, ninguém entende nada. Os caras são picas. Entendeu? Ao invés de... você mais manda cara. Não, eu gosto de Dragon Ball, pá. Entendeu? A minha opinião é essa sobre isso. Exatamente. Eu não preciso ser um especialista naquilo. Eu não preciso saber... Frieza, por que você matou o Kuririn? Por que você matou o Kuririn? E a ideia nossa aqui é essa. Porque você pega esses canais grandes aí,
os caras só estão ali como apresentador, mas eles não têm um background igual a gente tem. Pô, a gente lia mangá, cara. Eu não sei nem o que é background. Background é ter toda uma história por trás. Você tem um conhecimento. Não quero ter essa história por trás, não. Você tem, rapaz. Não. Você tem um background. Um ground nas costas. Um ground nas suas costas, mano. Errado. Vamos ter outras paradas. Vamos mudar de assunto. Podia ser frontground. Mas assim, basicamente... Frontground. Eu acho que a gente falou aqui... Eu acho que a gente falou tudo na conversa até agora. Resume o que vai ser aqui. Vai ser podcast de entretenimento / seriedade. A gente falou de áreas trabalhistas, a gente falou de formação de sociedade. Vamos continuar, porque já que tá indo bom, vamos continuar. Depois você se edita e já faz 2 episódios. Sabe? Não, vamos fazer sim. Então